Olá, pessoal. Eu sou o Anderson, professor de Geografia da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Essa é a nossa terceira aula do conteúdo de Geografia, presente no material didático número 3, nas páginas 17, 18, 19 e 20. Vamos relembrar um pouco do que a gente conversou na última aula. Na última aula, a gente conversou sobre a paisagem natural e a paisagem cultural, sendo que a paisagem natural é aquela paisagem em que não aconteceu interferência da ação humana, ou quando houve, houve muito pouca, e a paisagem cultural é aquela que ela é produto da ação humana. E também pode combinar a ação da natureza. Pode-se ter elementos da natureza e elementos da ação humana, certo? E na aula de hoje nós vamos tentar compreender o que são povos de comunidades tradicionais. Aqui nessa primeira imagem, nessa primeira tela, eu trouxe aí 4 imagens. Nessa primeira imagem nós vemos aqui quilombolas, aqui nós vemos sertanejos, aqui indígenas e aqui o povo ribeirinho. Vocês já ouviram falar em algum momento sobre os indígenas? Imagino que sim. E sobre os quilombolas? Os sertanejos, os ribeirinhos? Então, é de povos como esses que nós vamos tratar na aula de hoje. Mas antes disso, nós precisamos fazer a correção da atividade que foi proposta na última aula. Na última aula, vocês tiveram que assistir os vídeos, de crianças que estavam indo à escola em diversos países do mundo, como na China, na Argentina, na Índia, no Marrocos e na Quênia. E depois, após assistir esses vídeos, vocês deveriam responder algumas perguntas que foram propostas aí no caderno didático número 2, certo? Essa correção é do caderno didático 2. Quais foram as situações e obstáculos enfrentados pelas crianças dos vídeos para chegar até a escola? Elas conseguiram chegar sozinhas ou precisaram da ajuda de outras pessoas? Aqui esperava-se que o aluno citasse, por exemplo, o relevo, como uma dificuldade para chegar até a escola, no caso das crianças chinesas que tinham que escalar uma montanha. As crianças indianas tinham que enfrentar uma correnteza de um rio e as demais crianças percorriam uma longa distância para conseguir chegar até a escola. E aí vocês devem observar no vídeo se elas iam sozinhas, se elas precisavam da ajuda de quem eram essas outras pessoas, eram outras crianças ou eram adultos. Isso esperava-se que o aluno pontuasse aqui nessa questão número 7. Na questão 8, descreva as paisagens dos trajetos que as crianças percorreram. Aí você vai tão somente observar a paisagem, O relevo, se é plano, se é uma planície, se é planalto, se é montanhoso, se há presença de vegetação, ou se é uma paisagem que dá para entender que é mais seca. Era nesse sentido, a observação da paisagem, desses 3 vídeos. Inclusive, o aluno poderia escolher apenas um para descrever. Tá? E na questão 9, alguma paisagem mostrada se parece com a que você descreveu na questão 6 da aula anterior? A questão 6 da aula anterior foi aquela questão na qual você descreveu o seu caminho para a escola. Então, aqui na questão 9, está solicitando que você compare o seu caminho para a escola com o caminho dessas crianças. Vocês podem também escolher apenas um vídeo, então aqui esperava-se que o aluno comparasse aí o caminho, se há alguma semelhança entre o caminho percorrido por essas crianças em outros lugares do mundo com o seu caminho até a sua escola. Na questão 10, descreva os costumes locais das crianças nos vídeos. Aqui você deveria observar a forma como elas estavam vestidas, se portavam materiais escolares, mochilas, por exemplo, cadernos, quais eram, o meio de transporte utilizado, ou seja, elas iam de carro, de metrô, de avião, de ônibus, a pé ou sobre algum animal. Qual era o transporte utilizado por essas crianças? Certo? E quem que acompanhava? Tinha adultos ou só crianças? E na questão 11 você vai estabelecer uma comparação do aspecto das vestimentas e dos materiais escolares das crianças do vídeo com o seu, certo? Você vai apontar aqui semelhanças e diferenças. Esperava-se que o aluno
simplesmente exercitasse aí a capacidade de observação, tanto das crianças quanto da paisagem, né, para que respondesse essas perguntas. E na questão 12, a localização dos lugares vistos nos vídeos. Aqui tem-se a divisão dos continentes, né, de acordo conforme está proposto, né, na apostila de vocês. E a questão 12 pergunta em quais continentes se localiza cada país citado nos vídeos. Então, esperava-se que o aluno respondesse. A resposta correta é: a Argentina está localizada na América ou continente americano, certo? Quênia está localizada na África ou continente africano. Marrocos está localizado na África ou continente africano. E China e Índia estão localizados na Ásia ou continente asiático. Então essa é a resposta. Argentina na América, Marrocos na África, Quênia na África, China e Índia na Ásia. Pessoal, então, terminada aí a correção da aula anterior, nós vamos iniciar a aula de hoje conversando sobre o Parque Indígena do Xingu. Vocês já ouviram falar em algum momento sobre o Parque Indígena do Xingu? Aqui nessa imagem nós observamos uma vista aérea, né, de uma parte aí do Parque Indígena do Xingu. É uma terra indígena brasileira considerada a maior e uma das mais famosas reservas indígenas, né, do gênero no mundo. Onde que fica? A gente observa aqui no mapa a localização, né, dela. Nessa região aqui que está aqui na cor amarela, um pouquinho próximo do marrom, né, no estado do Mato Grosso. Então essa área aqui é a área de reserva indígena denominada Parque Indígena do Xingu, certo? Aqui nós observamos então a localização geográfica desse parque. E as comunidades quilombolas, né? Vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que eram os quilombos? Os quilombos, eles eram comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas. Esses lugares se transformaram em centros de resistência dos escravos negros que escapavam do trabalho forçado no Brasil. Então eram os escravos, né, que eram fugitivos, né, das fazendas nas quais eles eram submetidos a processos de escravidão, não aceitavam essa condição e se refugiavam, né, e essa população se juntava em um determinado lugar, que eram os acampamentos, que recebiam o nome de quilombos, né, como a gente vê a ilustração aqui em uma obra de arte. Aí então nós temos as comunidades quilombolas, né? É importante a gente ressaltar que elas não pertencem somente ao passado, né, escravista que a gente viveu, elas estão presentes nos dias atuais. Existem mais de 3.000 comunidades quilombolas espalhadas pelo território brasileiro que mantêm-se vivas e atuantes. Elas não são comunidades então isoladas no tempo e no espaço, não, elas estão vivendo, né, na mesma época em que vivemos aqui na modernidade, né? Então não é algo que ficou no passado, né? E elas não estão dissociadas do momento histórico, político, econômico em que vivemos. O direito de propriedade dessas terras, né, das comunidades quilombolas, indígenas, foi assegurado pela Constituição Federal de 88. Esse símbolo aqui, CF 88, é a Constituição Federal de 88, que é a lei máxima do nosso país, que no artigo 68 vai dizer: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos. Estado em letra maiúscula, né? Então aqui significa, né, o governo federal. Tá? Então o Estado significa o poder público, toda vez que ele aparecer aqui com a letra maiúscula. Aqui nós temos mais uma imagem que mostra pessoas de uma comunidade quilombola. E as comunidades quilombolas, então, elas são um grupo com identidade cultural própria que se formaram por meio de um processo histórico e que começou nos tempos da escravidão no Brasil. Simbolizam a resistência a diferentes formas de dominação. Essas comunidades mantêm forte ligação com sua história e trajetória, preservando os costumes e cultura trazidos por seus antepassados. Então, como está aí na apostila de vocês, olha só. Nessa aula iremos estudar e compreender as modificações das paisagens por diferentes sociedades. As sociedades que estudaremos hoje são os povos originários do Parque Indígena do Xingu e a outra é a comunidade tradicional, comunidade quilombola caçandoca. Observe os mapas abaixo com a localização geográfica de cada um desses povos
e responda à questão número 1. A questão número 1 é a seguinte: quais estados e cidades se localizam cada uma dessas sociedades? Nós temos aqui o mapa. Esse mapa aqui da esquerda, como está aí na apostila de vocês, ele é do Parque Indígena do Xingu, tá? E aqui está apontando em qual estado, né, brasileiro que se localiza esse parque. Inclusive eu disse alguns slides atrás, alguns minutos atrás dessa aula, eu disse em que estado que está localizado. Então a questão 1 você deve responder em que estado que está localizado. Esse mapa, segundo aqui, ele é da comunidade quilombola Caçandoca. Nós temos aqui 3 imagens, na verdade. A primeira ilustra aqui o mapa do nosso país e ressalta-se aqui nessa área em vermelho um estado, que é o estado em que está localizado essa comunidade. Nesse segundo mapa, nós temos aqui o estado, né, que está ressaltado aqui em vermelho, aqui ele está na cor preta, e está indicando aqui com um círculo a localização dessa comunidade quilombola nesse estado. Olha só. Fica aqui no litoral, né? E aqui nós temos uma aproximação, né? Como se fosse um zoom, né? E aqui a gente, é uma escala menor aqui, a gente observa aqui a presença, né, da comunidade Caçandoca, comunidade quilombola Caçandoca, a área que ela ocupa nesse município. Aqui nós temos a descrição do país em que ela está inserida. Aqui nós temos a indicação do município e do estado. Então você vai responder: o Parque Indígena do Xingu está localizado no estado, você vai escrever o nome do estado. Na outra linha você vai escrever: a comunidade quilombola Caçandoca está localizada no estado de, no município de. É isso que você deve responder. Para iniciarmos os nossos estudos sobre essas localidades, vamos entender primeiro o que são povos de comunidades tradicionais. Leia os textos 1, 2 e 3 para responder as questões. Vamos ler juntos o texto número 1. Como são definidos e quem são os povos e comunidades tradicionais? De acordo com o estabelecido pelo Decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam seus territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Há uma grande sociodiversidade entre os povos e comunidades tradicionais do Brasil. E aqui nós temos, nesse texto, a citação de diversos povos, né? Por exemplo, os indígenas, os quilombolas, os seringueiros, castanheiros, temos os pescadores artesanais, né? E assim vocês podem continuar lendo aí as 4 linhas com uma extensa descrição de povos e comunidades tradicionais, que seguramente não acaba por aqui, existem mais, como termina aqui o texto, né? Entre outros. E aí você vai responder a questão número 2. Dos povos citados no texto, você conhece ou já ouviu falar de algum? E o que você sabe a respeito deles? Suponhamos que você tenha ouvido falar dos indígenas, ou dos quilombolas, ou talvez dos sertanejos, ou mesmo dos ciganos. Então você vai dizer se você já ouviu falar ou não de algum desses povos, e se você ouviu, você vai dizer o que você ouviu a respeito. O que você ouviu sobre eles? Algum hábito, algum costume, algo da cultura deles, alguma característica sobre eles? É isso que você vai descrever. O texto 2. Imagina-se que a maior parte dos indígenas está na Amazônia, mas está, de fato, nas regiões Nordeste e Sudeste. Os povos indígenas somam, segundo o IBGE, o censo do IBGE de 2010, 896.917 pessoas. Destes, 324 mil vivem em cidades e 572 em áreas rurais, o que corresponde a aproximadamente 0,47% da população do país, nem 1%. A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias situadas no interior das 723 terras indígenas de norte ao sul do território nacional. Vamos ler o texto 3 agora. As comunidades quilombolas são grupos étnicos predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana,
que se autodefinem a partir das relações específicas com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. Estima-se que em todo o país existam mais de 3.000 comunidades quilombolas. E aí, o exercício número 3 vai pedir que você grife no texto as palavras que você não sabe o significado e pergunte ao professor e anote o seu significado aqui. Suponhamos que você não sabe o que são grupos étnicos. Você vai grifar e vai escrever aqui grupos étnicos. E aí você vai entrar em contato com o seu professor, você pode perguntar lá no grupo ou você pode mandar uma mensagem para ele, perguntando, tá? Para o seu professor de geografia. Certo? Pessoal, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e a gente volta a se falar na videoaula número 4, que será disponibilizada a semana que vem. Até mais e bons estudos!